começando mais um Falha de Cobertura. Tite e o filho do Tite estão livres no mercado. A família foi demitida hoje e não vai ter tempo de ser eliminada também na Copa do Brasil. Pelo clássico da rodada, Memphis, onde foi que você se meteu? O Corinthians, que tinha demonstrado um imenso poder de concentração contra o Fortaleza, perde para o São Paulo em Brasília, mas segue vivo na Sul-Americana, vivo na Copa do Brasil e vivo na zona de rebaixamento. Craque Daniel! Nunca provaram nada contra mim. Boa noite, amigos de casa. Boa noite, você que nesse momento está constrangida de uma escolha equivocada de encontro no Tinder. É um prazer estar aqui falando dos acontecimentos esportivos da semana. Então coloque um fone e venha conosco, porque hoje temos, no programa de hoje, drama na Libertadores, drama no Brasileiro e drama familiar com demissões. Já no começo da semana, boa noite para uma das maiores cabeças pensantes do jornalismo esportivo, professor Serginho da Pereira Nunes. Serginho da Pereira Nunes! Professor! Boa noite, craque Daniel! Boa noite, amigos de casa! Realmente uma semana muito interessante. O Corinthians ainda tem muito a perder, como você destacou muito bem na abertura, mas eu acho difícil esse time perder a concentração. Esse time pode perder gols? Com certeza. O Corinthians pode perder jogos? Muitos, craque Daniel. Muitos jogos. Mas a concentração eu acho difícil perder, porque é uma das poucas coisas no futebol que não envolve a bola, Daniel. Pelo lado do São Paulo, Serginho, depois do São Paulo ser prejudicado pelo Atlético Mineiro na eliminação na Copa do Brasil, porque o Galo não permitiu que o São Paulo fizesse gol. Um absurdo. E de ser prejudicado pelos próprios atletas na eliminação da Libertadores, para esse jogo, o São Paulo já começou sendo prejudicado pelo cantor Bruno Mars. Né? Por causa desse show do Bruno Mars, o clássico contra o Corinthians não pôde ser realizado no estádio do São Paulo, professor Serginho. Exatamente, o estádio do São Paulo, craque Daniel, que recentemente foi transformado num biscoito, Daniel. Um imenso biscoito. Um imenso biscoito, não sei se você estava sabendo disso. Mas nem isso impediu o Bruno Mars de fazer seu show ali. Parece que ele não conhece esse biscoito, não conhece o nome do estádio. O fato é que o São Paulo precisava dar uma resposta imediata ao Bruno Mars e deu. Com certeza. São Paulo 3, Corinthians 1. Craque Daniel, o técnico Zubeldia, durante toda a semana passada, ele bateu muito na tecla do termo virar a página, Daniel, depois da eliminação da Libertadores. O problema é que o clube já tinha virado a página depois da eliminação da Copa do Brasil. Então o risco é voltar para a mesma página que estava antes. Porque você pode virar a página para frente, mas você pode virar a página para trás. Esse foi o risco que correu o São Paulo. O risco de não saber virar as páginas. E eu sei muito bem das armadilhas que a leitura pode trazer, Daniel. E o clube, Serginho, o São Paulo, quando foi eliminado da Copa do Brasil, já tinha virado a página. E o que tinha do outro lado da página era outra eliminação, agora pela Libertadores. Então, não pode ficar virando página sem saber o que tem do outro lado. É por isso que o seu alerta é importante, é perigosíssimo isso. A leitura pode sim ser perigosa, Serginho, e eu sempre te alertei sobre isso. Eu sei muito bem disso, eu sempre cresci com seus alertas. Um pouco, sim, de desespero mental, de sofrimento, que às vezes era um alerta demais, principalmente em relação à água e à hidratação, que me deixou um pouco assim com medo da vida e de tudo. Mas eu agradeço a você por todos os alertas. Eu sempre te aconselhei cautela, Serginho, com essa coisa da leitura. Essa ânsia desesperada que você tem pelo saber, pelo ler. Em especial os contratos de trabalho nossos aqui, Serginho. Pra que você vai ficar lendo tudo isso? Então cuidado, a leitura é perigosa, Serginho. Cuidado com ela. Mas agora São Paulo, professor. Sem Copa do Brasil e sem Libertadores, o clube segue na luta para terminar no G4 do Brasileiro, se quiser sonhar em ser eliminado na Libertadores novamente no ano que vem, já entrando na fase de grupos. Com certeza. E a vitória de ontem, sem dúvida, foi um grande passo para atingir esse objetivo, que começou ali pelo pênalti para o São Paulo, Daniel. Fazendo a torcida
ao invés de comemorar, se desesperar, Daniel. Porque a gente sabe o que está acontecendo com o São Paulo em relação a pênalti. A gente viu o que aconteceu no meio da semana contra o Botafogo, Daniel. Tanto é que a pergunta na hora que teve o pênalti era assim: quem é que vai perder esse pênalti pelo São Paulo hoje contra o Corinthians? Luciano, Caleri e o próprio Lucas, eles ficaram os três juntos ali ao redor da bola. Fizeram uma assembleia. Uma assembleia, chegaram a discutir quem que ia perder aquele pênalti. E a torcida desesperada. Exatamente. E aí, obviamente, decidiram que o Lucas Moura era o atleta ali com mais personalidade para perder um pênalti num clássico e aí deixaram ele bater. Mas ele perdeu a chance, Serginho, de perder, deixando a torcida do São Paulo desesperada novamente. Com certeza. Porque ele bateu o pênalti muito bem, fez o gol, e o sentimento da torcida é o seguinte: por que ele não bateu assim contra o Botafogo? Porque o tempo não volta atrás, Daniel. Você tem que aceitar isso. Bom, e o autor do pênalti, né, o Fagner, grande protagonista desse pênalti, acabou expulso, né, na ocasião dessa falta por pisar no Caleri, que teve a sorte, o Caleri teve a sorte de não ter sido atingido na perna boa, já que ele não possui nenhuma perna com essa característica, professor. Exatamente. Agora, o Fagner também, Daniel, ele é um atleta que ele participa muito do jogo, Daniel. E esse é o problema dele. Porque o Fagner, quanto menos participar, melhor pro Corinthians. É participativo demais. Exatamente. Quanto mais ele não participa, mais ele contribui para a equipe. Até porque o atleta Fagner, se a gente tem que lembrar isso, ele tem um imã de tornozelo no pé dele, Daniel. Isso é natural, isso nasceu com ele. É por isso que ele não consegue não esmigalhar o tornozelo de alguém numa disputa de bola, Daniel. É um atleta, inclusive, que ele não pode dançar, Daniel, com ninguém. Na festa de debutante da filha dele, que completou 15 anos, ele quebrou o tornozelo dela, Serginho. Os dois. Bom, e quem botou números finais na partida foi o jogador de São Paulo, André Silva, né, sacramentando a vitória com o terceiro gol, numa comemoração, professor Serginho, muito extensa, ele fazendo várias letras com a mão, meio incompreensíveis, depois sinalizou o que parecia ser um coração, e não satisfeito ainda deu um pulinho seguido de um soquinho no ar. E aí sim, aparentemente, a comemoração chegou ao seu fim. O banco do São Paulo não aguentava mais esperar a comemoração terminar. E nem o juiz aguentava mais esse jogo e encerrou a partida por exaustão mental, professor. Destaque! Craque Daniel, meu destaque para essa partida São Paulo-Corinthians vai para o atleta Luiz Gustavo, Daniel. Do São Paulo, então um brinde de água para Luiz Gustavo. Não, que isso, não é assim não. Vai ter a hora que você quer ser bem intenso, você vai tomando água, brinde para Luiz Gustavo, que isso? É o meu destaque. Não, é o seu destaque, mas você dá o destaque, é sua obrigação. Mas eu queria presentear o Luiz então, Gustavo Luiz Gustavo, coisa mais preciosa. Então você chama o Luiz Gustavo aqui e você dá água para ele. A gente pode, inclusive, fazer isso. A gente pode enviar para ele, ou de repente vem aqui um convidado, Luiz Gustavo ou qualquer outro, e a gente dá um copo d'água para o convidado. Fica aqui até o convite aí. Você que quiser participar, você ligado ao esporte, quiser participar, faz de cobertura. Bom, então, meu destaque, infelizmente sem água, vai para o atleta Luiz Gustavo do São Paulo, que estava esquecido no Estádio Mineirão desde o jogo do 7-1, Daniel. Isso no ano passado. Ele foi encontrado no ano passado pelo São Paulo, ainda com vida. Exatamente, que achou o atleta agachado atrás de um bebedouro, Daniel, dentro do vestiário, falando sozinho e ainda muito abalado, Daniel. Então teve todo um trabalho de recuperação mental para ele poder voltar a jogar. Isso é trabalho de scout, né? Isso é mérito da diretoria do São Paulo de observar bons atletas em lugares que não são óbvios. Exatamente. Você vê o Rafinha, por exemplo, que agora está no São Paulo, mas ele foi descoberto pelo scout do Flamengo, um jogador que estava há décadas no banco no campeonato alemão. Né? E pelo jeito dele se sentar, a diretoria já avaliou que seria um bom lateral direito para o clube. Com certeza. E agora ele está aí, jogando pelo São Paulo como se estivesse sentado. Até por essa lógica aí, cara, Daniel, grandes chances do zagueiro Dante, Daniel, pintar em algum clube brasileiro muito em breve. E eu acho que a grande chance é pintar no Flamengo. Exatamente. É só alguém... Esse é o perfil da contratação dessa diretoria. Com certeza. Basta só alguém conseguir localizar o atleta Dante. Em 2014... a gente tem que lembrar que ele foi escalado na semifinal da Copa do Mundo, né? Por ser muito respeitado pelos alemães, Daniel. Então, assim, o 7-1 podia ser muito pior se não fosse o respeito dos alemães com o Dante. Foi como a gente falou na época, né, Serginho? Foi um respeito atrás do outro por parte da seleção alemã. E o meu destaque, não poderia ser diferente, é o atleta Memphis, professor Serginho, que mesmo com a derrota se destacou tentando ajudar da maneira que pôde, sendo desarmado com facilidade, dando passes errados, caindo no chão e chutando para fora.
usou todas as armas que ele tinha, mas infelizmente não foi o suficiente. Mas eu acredito que o Memphis ele seja um atleta que ainda pode render muito pelo Corinthians, principalmente pelas dificuldades com o idioma. Como ele não compreende ali as instruções do técnico Ramon Dias, ele só tende a melhorar. E o técnico Ramon Dias, é bom lembrar, Serginho, ele é argentino, ele não é brasileiro. Então, boa parte do elenco corintiano não entende as instruções desse profissional. E isso está diretamente ligado à evolução desses atletas, porque o Corinthians perdeu, mais uma vez, mas tem jogado bem, em especial nas competições, né, que servem para atrapalhar principalmente aí o desempenho do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Mas o Ramon Dias, ele não se comunica através do espanhol. Isso aí foi apurado, ele não se comunica nem através do português e muito menos do portunhol, Daniel. Que é um idioma livre. Exatamente, o Ramon Dias, ele se comunica através de um idioma inventado por ele, Daniel. Igual aconteceu com o nosso querido zagueiro do Tetra, Aldair, que a gente já falou muito sobre isso. Então, nem os atletas de Liga Espanhola têm entendido as instruções do técnico Ramon Dias, Daniel. Consequentemente, o time tem subido de rendimento. Os atletas Romero, né, Exatamente. professor Serginho? Não e é- Garro, que são de língua espanhola, graças a esse não entendimento, tem decolado. Tem ido muito bem. Interrupção do internauta. Serginho, durante a semana, durante nossa folga, fomos interrompidos por comentários de internautas, e eu destaquei um aqui em especial, que é um alerta de um internauta que infelizmente, eu cheguei a guardar essa mensagem, mas depois perdi, mas ele dizia basicamente o seguinte, sobre o que pode estar por trás do projeto Série B, em particular do Memphis, e são excursões com tudo pago para estados brasileiros, que tem time na segunda divisão, que são estados belíssimos como Alagoas, Santa Catarina, Certeza. ainda por cima, junto com os amiguinhos do futebol, com alimentação, com o tutor, tudo incluso, é a excursão do tio Ramon. Isso é a melhor coisa do mundo. Que nem aquelas excursões que vão pra Disney com a tiazirinha, enfim. E aí o atleta vai economizar uma fortuna que ele gastaria com uma agência de turismo. Exatamente. E isso deixa uma brecha, Daniel. Isso deixa uma brecha para falar do visual do atleta Memphis, Daniel. Que eu não sei se você reparou, que ele usa um gorro, só que sem o teto, Daniel. Sem a parte de cima. É um gorro que é só uma gola, Daniel. É só a barra do gorro. É só uma bainha de uma calça. É como se ele usasse... exatamente. Como se ele estivesse sem calça, mas com a bainha na canela. E o resto totalmente despido. Exatamente. Tipo uma pulseira de cabeça. Uma camisa que é apenas a gola. Interessante. E falando em visual, Serginho, a gente poderia ter falado disso antes aqui. Confesso que hesitei, porque é um tema forte demais. Mas precisamos falar sobre o visual do técnico Zubeldia, Sérgio. Alguém tem que falar. À beira do campo. Temos que falar com ele, inclusive. Um tema que tem sido evitado pela grande imprensa, que é até difícil de definir o que está acontecendo ali. É uma espécie de turista pronto para um jogging na orla depois de tomar uma água de coco e tirar uma foto de uma escultura de areia, misturado com uma espécie de ator que fez um professor irreverente em Malhação e atualmente interpreta o apóstolo Paulo na TV Record. Exatamente. Essa é a definição mais precisa que eu consigo pensar, e já é bastante complexa. Já é bastante complexa e, na minha visão, me parece que o Zubeldia, ele está sendo vestido pela avó, Daniel. Mas a avó do técnico Dunga, Daniel. Que a gente sabe que é um atleta treinador, que era muito ligado à moda. Falando de vestimenta, o Ramon Dias, nesse jogo do Corinthians, ele parece que ele tinha acabado de chegar de uma sinuca, Daniel. A roupa dele parecia que ele tinha acabado de chegar de uma sinuca, uma camisa cheia de símbolos que parecia um grande QR Code. Eu só aconselho ao torcedor, ao amante do esporte, não apontar a câmera para a camisa do Ramon Dias, porque pode ser um QR Code onde você é cadastrado como fiador do estado do Corinthians. Então, cuidado, torcedor. Exatamente. Todo QR Code do Corinthians é perigoso. Pergunte ao professor! Qual é a pergunta ao professor de hoje, querido? Professor Serginho, a pergunta é o seguinte. Estou pronto para responder. E eu vou começar a pergunta jogando já uma estatística. Caleri, 45 jogos, 14 gols. Yuri Alberto, 44 jogos, 18 gols. A pergunta é a seguinte, professor. Caleri ou Yuri Alberto, quem vai fazer menos gols esse ano? Caleri. De cara, assim já... De cara, porque quando você trouxe a estatística, eu já entendi. Caleri. Quem vai fazer menos gols esse ano vai ser o atleta Caleri. E eu vou dizer por quê. Porque o atleta Caleri, ele, além de fazer menos gols, ele perde mais gols decisivos, Daniel.
Ele perdeu um sem goleiro agora da eliminação pro Botafogo na Libertadores. Porque talvez o Yuri Alberto, ele não tivesse personalidade para perder um gol tão importante daquele e acabasse marcando, para fugir dessa responsabilidade. Você perdeu um gol importante de Libertadores é uma responsabilidade. Exatamente. O Corinthians vai enfrentar agora uma semifinal de Copa do Brasil. Ele vai enfrentar também ali um jogo decisivo na Sul-Americana. Ou seja, pode ser que o Yuri Alberto não consiga não perder um gol. O Caleri não. Ele perde um gol em qualquer... Pode ser numa final, Daniel. Ele perde. O Caleri é um atleta que pode sempre surpreender, perdendo gols inesperados. E isso dificultou a preparação do Corinthians para esse clássico. O técnico Ramon Dias exigiu muito do goleiro Hugo. Em que situação? Na rápida busca por bolas que saem pela linha de fundo para reposição. Mas, inesperadamente, 3 bolas foram na direção do gol e o Hugo não soube o que fazer. 3-1 São Paulo. O Corinthians, Daniel, com essa derrota, tem tudo para ser rebaixado, mas em ascensão, Daniel. Rebaixado praticando um grande futebol com um time recheado de estrelas, Daniel. Olha o legado desse clube, o maior legado desse projeto Série B do Corinthians vai ser tirar do rebaixamento o estigma de futebol ruim, de um time em crise, de péssimos jogadores. Olha o legado que ele está dando pro futebol brasileiro. Um legado, exatamente, pro esporte brasileiro como um todo. Exatamente. Se tudo der certo, a partir de 2025, ser rebaixado vai ser uma honra. Sinônimo aí de busca por superação, espaço na mídia, novas cidades e novos horizontes. Cidades paradisíacas, inclusive. Com certeza, cidades pacatas, que você pode andar a pé. O Corinthians já foi campeão brasileiro muitas vezes, professor. E rebaixado uma vez só. Tem jovens... Tem crianças que nunca viram o Corinthians ser rebaixado, Serginho. Um rebaixamento fortalece os laços do torcedor com o clube. Com certeza, às vezes o torcedor ele sonha com um rebaixamento. Poder sofrer, poder chorar. Poder chegar na escola, brigar com um amigo que começou a sacanear ele. Agora, outra boa notícia é que o Corinthians conseguiu melhorar com a clássica tática de ter 2 jogadores expulsos, Daniel. Ou seja, 2 jogadores do Corinthians a menos para atrapalhar o próprio Corinthians. Agora, o técnico Ramon Dias não decidiu ainda se na semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo ele vai entrar em campo com 2 jogadores a menos. Isso a comissão técnica está discutindo, mas como ninguém entende o que ele fala, a gente não sabe o que ele vai decidir. Pode ser que... Talvez ele esteja discutindo outra coisa. Independentemente do que ele decidir, com certeza vai ser entendido tudo errado e os jogadores vão executar alguma outra coisa. Resta saber se vai dar certo. O que nós já sabemos, Serginho, que é uma questão de regulamento, é que o atleta Memphis não joga a Copa do Brasil, tá? Ele não pôde ser inscrito nessa competição a tempo, mas isso não incomoda a diretoria corintiana, que alega que o retorno que esse atleta proporciona vai muito além do campo, professor Serginho. Inclusive, mesmo se o Memphis não pudesse ser inscrito em competição nenhuma, ainda assim a diretoria disse que teria contratado o atleta só para fazer treino aberto e ficar acenando para lá e para cá. Até porque o treino aberto, né, é uma grande festa, onde o Corinthians joga contra ele mesmo, então, mesmo se o Corinthians perder, ele ganha. Exatamente. Mas hoje o futebol é isso, né, Daniel? Hoje o futebol é um grande treino aberto. Né? É por isso, inclusive, que o Neymar ele está sendo injustamente criticado. Né? Porque nessa realidade de você ficar acenando para lá e para cá, fazendo post em rede social, fazendo fisioterapia e jogando esses jogos abertos, jogos amistosos aí, o Neymar vai jogar até os 70 anos. Né? Realmente exige muito pouco fisicamente dele. Eu vi, ele estava, no momento da preparação dele, ele estava fazendo a preparação com rolinho, Serginho. Aquele rolinho pontudo que você fica... Ele pode fazer isso a vida inteira. Exatamente. O idoso faz isso com extrema facilidade. Não precisa nem ir para centro de treinamento, pode fazer isso numa praça. Com certeza. Agora, a notícia que saiu mais recente do Neymar é a seguinte, eu vou ler aqui a manchete. Neymar dá mais um passo rumo à recuperação. Um passo, professor Serginho. Um passo. Um passo. Essa notícia me chamou muita atenção e eu fui apurado. E um passo, ele tem em média 76 centímetros. Entendeu? Essa é a distância que o Neymar chegou mais perto de um campo de jogo até agora. Atlético Goianiense 1, Fluminense 0. Professor Serginho, o resultado ruim para o projeto Série B do Corinthians, porque o Atlético Goianiense já está lá embaixo, não é aí um rival perigoso no Z4. Mas né? o Fluminense é. Mas o Fluminense é e o Fluminense perdeu. Então, o projeto Série B de Corinthians, apesar do Corinthians ter feito o seu dever de casa perdendo para o São Paulo, o Fluminense não fez o mesmo. E o Thiago Silva, que já tinha usado as redes sociais dele, né, após a eliminação da Libertadores, né, para colocar um texto ali dizendo que estava muito triste e por isso escolheu uma foto preta e branca, que é o símbolo
da tristeza. E o atleta disse também que os jogadores vão passar e o Fluminense vai ficar. E ao que tudo indica, vai ficar na segunda divisão. Com certeza. Nesse mesmo post aí, o Thiago Silva afirmou que no Brasileiro agora são 12 finais, né? E convocou a torcida para ir junto. Só que o Fluminense já perdeu a primeira, né? Falta 11. Falta perder 11 finais, então aí, boa sorte pro Fluminense. Seleção Brasileira! Saiu a convocação, Serginho, da Seleção Brasileira durante a semana. E Lucas Moura, do São Paulo, que tinha sido surpresa na convocação passada, dessa vez ficou de fora. Provavelmente o Dorival só convocou o atleta da outra vez para perguntar quantos anos ele tinha e assim que foi informado, desistiu do atleta. O Dorival, ele tá cansado já de ficar chamando Brunos, ficar chamando Sandos. Aí, Dorival, ele abriu agora o Almanaque Brasileiros pelo Mundo e escolheu lá o primeiro nome, que é o Abner. O atleta Abner. Provavelmente porque é o nome que começa com as duas primeiras letras do alfabeto, que são inclusive as duas letras que eu gosto muito, que é a letra A e a letra B. Você tem esse conhecimento de que são as duas primeiras letras do alfabeto, A e B. É A e B, Daniel, porque é Abner. Tite demitido! Serginho, agora quem vai ter que aguentar o Tite e o filho do Tite é a esposa do Tite em casa, professor. Com certeza. Infelizmente, essa é uma demissão que vai botar uma família inteira para sofrer. Infelizmente, no meio do projeto, Daniel, isso é o que eu acho que é um problema do futebol brasileiro. O técnico projeta as conquistas e de repente ele é sacado no meio do projeto. Porque o Tite, ele, para coroar o trabalho, ele ainda tinha projetado ser eliminado da Copa do Brasil e ficar de fora da Libertadores pelo Brasileiro. Arrancar esse sonho do professor Tite. Ele gosta de projetar, né? Já gosta de projetar, mas agora essas eliminações vão ter que ser conduzidas por uma nova comissão técnica aí, capitaneada pelo Felipe Luiz. Mas assim em cima da hora, será que o Felipe Luiz vai ter tempo de ser eliminado de tantas competições, professor? Ele conhece bem o elenco, né, cara? Ele conhece bem o elenco, mas o que me deixou sem entender essa demissão foi que o Tite tinha garantido ontem que a diretoria estava com ele, Daniel. Mas parece que a diretoria não foi avisada que estava com ele. Talvez ele tenha projetado que a diretoria estava com ele, professor. E o Tite, uma coisa que ele não pode reclamar é que ele teve um jogo de despedida, né? Contra o Atlético Paranaense, com seu nome muito gritado pela torcida, então realmente disso ele não pode reclamar. E uma vitória, né? Bem ao seu estilo. 1-0 a favor, com gostinho de 1-0 contra. E coroou o estilo do jogo do Flamengo, com o técnico Tite, que parece que você está tendo um sonho recorrente, Daniel. Aqueles pesadelos que você fica caindo do elevador o tempo inteiro. Né? Aquelas histórias que ela acontece e depois ela acontece de novo, ela acontece de novo, ela acontece de novo. É o significado da palavra recorrente. Todo mundo sabe o significado dessa palavra, você não precisa explicar isso. Sei que você está entusiasmado, você aprendeu essa nova palavra, você quer, né? Mas é recorrente. O Flamengo tem jogado assim. Ele fica girando a bola entre todos os jogadores, depois ele toca no goleiro. Aí depois o goleiro chuta para frente e ele volta a girar a bola entre todos os jogadores. E ele toca no goleiro. Aí o goleiro chuta para frente, ele joga para todos os jogadores. Aí ele volta no goleiro. O goleiro chuta para frente. Aí ele gira a bola, todos os jogadores. Bom, bela demonstração tática, professor Serginho. Eu acho que você tem razão, Serginho, no seu desespero. E a torcida do Flamengo, inclusive, estava com medo do Flamengo nunca mais fazer gol e o clube ter que ser fechado, professor. Mas Gerson acabou de cabeça, marcando no finalzinho. Vale destacar, inclusive, que o clube entrou em campo com uma promoção que é o Fla-Anjo, Daniel, onde torcedores que contribuem ali no esporte amador do clube são sorteados para ter seus nomes escritos na camisa dos jogadores que eles mais odeiam, Daniel. Eles substituem o nome do jogador e botam o teu, o nome do rapaz que contribuiu para o clube. E aí quem é xingado é você. Exatamente. Você quem olha... entra na camisa do Pulgar é você. O Gabigol tá escrito lá, Hélio. Agora, no meio de tudo isso, Daniel, o Flamengo tem uma boa notícia para o novo treinador, Felipe Luiz, Daniel. O clube tem um jogo a menos, Daniel, que os demais do Campeonato Brasileiro, ou seja, tem mais um jogo para perder. Não, e antes de prosseguir, Serginho, com essa prospecção para o futuro do Flamengo, eu me recordei de um comentarista num programa sério que ele disse o seguinte, que o Tite não tinha sido dado tempo a ele para fazer o trabalho. E ele falou essas exatas palavras. Deixe o Tite 5 anos ali para você ver se o Flamengo não engrena.
engrena pra baixo. Essa é a mídia esportiva brasileira. E é por isso, Serginho, que o nosso trabalho é tão importante. Com certeza. E outra boa notícia para o Flamengo, mesmo em meio à crise, professor, é que em dezembro teremos a festa de despedida do Adriano. Um jogo de despedida do Adriano com diversos atletas aposentados, né? Estrelas aposentadas e outros atletas profissionais convidados, mas que já vêm na energia da aposentadoria, como o Arrascaeta, professor, que deve se adaptar muito bem ao ritmo de jogo de um ex-atleta. Agora, me preocupa esse evento, craque Daniel, se chamar Despedida do Adriano, porque ele já é um ex-jogador. Então a despedida de quê? É uma despedida da aposentadoria? Será que o Adriano vai voltar a jogar? De repente ele vai voltar a trabalhar num outro setor, né? De repente numa loja de bermuda de surf, no shopping. Aí, no fim do ano esse tipo de venda atrai muita comissão e ele tem muito carisma, né? Com certeza. Ele vai vender bermuda de surf igual água. De repente ele também pode trabalhar na contabilidade de uma empresa de um parente. Tá? Cruzeiro 1, Vasco 1. Professor Serginho, o técnico Fernando Diniz, você acha que ele demonstrou que sabe tomar gol do Vasco e em pouco tempo já deixa a zaga do Cruzeiro com a cara dele, professor? Isso é uma pergunta ao professor? É uma pergunta para você, sim. Mas não é o quadro Pergunta ao Professor. Você me permite fazer uma pergunta para você? Fora do quadro Pergunta ao Professor? Permito, sim. Posso te responder, cara? Por favor. Você me permite que eu responda? Permito que você responda. Então, em relação aí ao Cruzeiro, é o seguinte, cara, Daniel. É um processo. Mas a gente tem que admitir que é difícil você jogar contra o Vegete, tá? Porque o Vegete é um atleta perto da aposentadoria, então ele não tem nada perdido. E ele afirmou que ele quer se aposentar no Vasco. Se ele vai se aposentar no Vasco, é melhor a diretoria Cruz Maltina se apressar e renovar o contrato dele por mais 2 meses, então, que parece que é a vida útil desse atleta. E o meu destaque, professor, apesar do gol do Verratti, é a expulsão do atleta Matheus Carvalho do Vasco, que ficou revoltado com a expulsão, apesar de ter sido uma entrada violentíssima, brigou com outros jogadores, ameaçou tacar um copo na torcida do Cruzeiro e por pouco não foi expulso de novo, Sérgio. Com certeza. Ele mostrou que é um atleta que tem muitos recursos, muitas opções para ser expulso. Tem de tudo, inclusive, para ser expulso mais vezes e até conquistar aí o recorde de cartão vermelho. Agora, como você tem que cumprir suspensão cada vez que você é expulso, você ter um recorde de cartão vermelho é uma tarefa que demora muito a acontecer. Mas ele é jovem, então... Você não tem como ser expulso todo jogo, porque boa parte dos jogos, você está cumprindo suspensão por ter sido expulso. Exatamente. Como é que você vai ser expulso naquele jogo? E às vezes, quando você é expulso de forma recorrente, sim, você quer você ser expulso várias vezes em sequência, você pode até pegar punições maiores. Tá? Então, a tua expulsão cada vez vai ficando mais espaçada. Tá? Errata! Professor, nós noticiamos em algum dos nossos programas anteriores, que o atleta André Balada estava no América. E fomos corrigidos porque, na verdade, ele estava na Cabo Friense. E nós temos essa correção. Mas fomos corrigidos novamente, professor Serginho. Olha a nossa humildade. Fomos corrigidos novamente. Estamos aqui. Porque, na verdade, ele não está mais na Cabo Friense, ele está aparentemente aposentado, professor. Mas aí, Daniel, a gente não tem como ter culpa nisso, porque é muito difícil você acompanhar a trajetória profissional do atleta André Balada. Talvez a grande verdade seja que ele muda de situação profissional tão rápido que é impossível para a imprensa esportiva acompanhar o paradeiro dele. Então, vou desejar para ele aí um forte abraço para o André Balada, onde quer que ele esteja. Ponto final no Falha de Cobertura de hoje. Um beijo no seu sorriso e um forte abraço. Voltamos na semana que vem com mais uma análise de Falha de Cobertura. Voltamos como, Serginho? De maneira... recorrente, craque Daniel!